Amém, igreja? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Louvado é o nome do Senhor nessa noite, somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Eu queria colocar um louvor, mas acho que está arranhado aí, né, irmã Neide? E eu não sei bem, mas é o louvor da Midian Lima, Raridade. Eu não sei, acho que é Raridade o nome. Prioridade. Glória a Deus, minha diaconisa amada, esse aí mesmo. Tem aí? Amém, então. Então vamos você ouvir. Tem amigo, você tem abrigo, você tem Olha aí. consolo. Fecha seus olhos, em nome de Jesus. Prioridade, Jesus. Vamos tu é ouvir esse louvor. Vamos abrir nosso coração para a palavra. Amém? Oh, glória! Temos que ter intimidade. Jesus é bom, maravilhoso Ele. Preste atenção. Se você puder, coloca a mão no seu coração. Isso aquebranta a gente, né? Trata da gente, trata o nosso espírito. E se souber, louve também. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Jesus ama isso. Sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, Solta a tua voz e abre o teu coração. onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não. Tem honra de Deus chegando pra você, pra tua casa. Oh, aleluia! Mas provei o teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento. Sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não sou. Aleluia! Podes também contar comigo. 1000 cairão, mas Tocar, Jesus, nos corações. Liberar a tua graça, liberar a tua unção sobre esse lugar, meu Senhor. Fala, Jesus, conosco, porque queremos te ver. Deus Santo, toma na cara. Vai com todos, Senhor. sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa. Tá faltando um filho. Aonde que ele tá? Enquanto ele não chegar, eu não sento à mesa. Oh, filho, contigo eu estou. Aleluia. Aplaudam esse Deus. Coloca a sua mão mais alta e aplaudam esse Deus, porque Ele é digno de glória e Ele é digno de louvor na minha e na sua vida. Podem sentar em nome de Jesus. Tá de bebezinho? Amém. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Abra suas Bíblias lá em Lucas,
no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 19. Eu gosto quando Jesus confirma a palavra na nossa vida. Eu gosto quando Jesus vai trabalhando no meio do culto, né? E ele vai revelando a palavra dele. E a gente lá em casa tinha pensado, 19. Lucas, capítulo 19, vamos falar de Zaqueu, o publicano. E eu estava lá em casa, né? Quando eu recebi a oportunidade, pensando, Senhor, fala conosco. Senhor, a gente treme, hein? A gente treme na base, né? Para vir no altar, a gente treme. Não tem aquele que não treme, né? E ali a gente, Senhor, dá uma palavra. Senhor, dá uma palavra. E quando a gente chega aqui, o Senhor começa a confirmar a palavra dele. Porque em casa, eu estava em casa e pedi no Senhor a palavra. O Senhor falava Zaqueu. Aí eu falei, meu Deus, tem alma naquele lugar, Jesus. Aí fiquei na minha, né? Vim, né? Sim, buscando o Senhor. E quando eu chego aqui, né? Aí a gente escuta assim, tem alma nesse lugar. Eu falei, eita glória, é verdade, né? E a oração aqui foi feita falando de alma, falando de que o Senhor, Ele é bom. Ele é que nos sustenta, né? Nós não podemos nada sem o nosso Senhor Jesus. Então, abra sua Bíblia lá em Zaqueu e vamos ler em nome de Jesus. Fica de pé só mais um pouquinho, não em reverência a mim não, mas em reverência à palavra do Senhor. Aqueles que puderem, né? Os que não podem, pode permanecer sentado, ligado na presença do Senhor. Zaqueu, capítulo 1, fala assim. Lucas, capítulo 19, fala assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era... Louvado seja Deus. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo, quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor, soberano Deus e eterno Pai, em concordância com a oração do teu servo, Senhor, Pai celestial, que colocou já a palavra diante de ti. Jesus, eu quero ser só um instrumento. Jesus, querido, que eu venha me diminuir a cada dia, mas que o Senhor possa ser grande no nosso meio, porque eu creio que Jesus está no nosso meio, Jesus está na casa, e quando Ele está na casa, alguma coisa diferente acontece, e eu creio que nessa noite, alguma coisa diferente há de acontecer na minha e na sua vida, amém? Pode sentar dando glória, porque sabemos que o nosso Deus, Ele é bom. Aqui, quando a gente começa a falar de Zaqueu, num capítulo anterior, né? Diz a palavra do Senhor, no capítulo 18, no versículo 24, diz, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí no 19, o Senhor vai passando por Jericó, o Senhor entra naquela cidade de Jericó, ali caminhando, e quando ele vê
que havia alma naquele lugar, porque eu creio que quando o Senhor olhou para cima, o Senhor já sabia, Jesus já sabia que tinha uma alma naquele lugar, que tinha alguém à procura e à busca dele naquele lugar. Assim mesmo somos nós. Quando nós viemos para a casa do Senhor, quando a gente se prepara para um culto de domingo como esse, Jesus já começa a te impulsionar. Ele já começa a falar, palestrar com você na tua casa. Ele já começa a palestrar e saber que tem algo entre você e ele aqui nesse lugar. Então a sua entrada não é em vão. Quando você começa a entrar, quando você vem para a igreja, não é em vão a sua vinda. É porque o Senhor, Ele quer falar com você. E quando Jesus entrava ali em Jericó e começava a caminhar com aquela multidão, Ele sabia que havia um barulho. Zaqueu sabia que vinha algo especial sobre aquele lugar. E Zaqueu procurou o quê? Eu quero conhecer. Primeiro ele teve o quê? Curiosidade. A curiosidade, muitas das vezes, que nos leva até Jesus. Eu quero saber o que está acontecendo. Tem um barulho naquele lugar. Eu quero saber o que está acontecendo. E muitas das vezes a curiosidade nos leva a Jesus. Faz com que a gente nos cheguemos a Jesus. E Zaqueu quis saber o que estava acontecendo. Ele precisava de Jesus? Aqui já falou, né? Que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Zaqueu tinha tudo. E Zaqueu ali, ele pegou, quero conhecer, quero saber que barulho é esse que está entrando nessa cidade. E ele começou a querer subir numa figueira brava. Figueira brava, nós sabemos que é algo com muito espinho, sabemos que é uma árvore que tem muito espinho, uma árvore de dificuldade. Então ele procurou o quê? Algum lugar que tivesse uma dificuldade para ele chegar. Ele poderia entrar na frente de todo mundo, ele poderia tomar o primeiro lugar, porque ele era rico naquela cidade, mas Zaqueu não. Zaqueu procurou ir para o último lugar, que foi uma figueira brava, porque ele falou assim, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero saber que barulho é esse que está entrando nesse lugar. Então eu quero estar num lugar mais alto. Jesus precisava olhar para o alto? Não, Jesus caminhava, Jesus entrava na cidade. Ele não ia às pessoas vinham a ele. Mas com Zaqueu foi diferente. Jesus olhou para o alto e falou, olhou para Zaqueu. E enxergou a Zaqueu naquele lugar. Quantas das vezes a gente está numa dificuldade? Em meio à dificuldade, a gente precisa que Jesus olhe para a gente. Porque em meio à dificuldade, muitas das vezes, a gente não tem força nem para orar. Eu falo isso porque, às vezes, é situações que já passou comigo. Às vezes, a gente não tem força nem para orar, porque tamanha é a nossa dificuldade. Tamanha é a nossa aflição no peito, aflição que a gente não consegue se abrir para chegar à oração até o Senhor. Mas Zaqueu, ele teve essa humildade, irmãos, de subir nessa árvore e buscar a presença do Senhor, buscar a presença do nosso Senhor Jesus. Quis conhecer o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus fala aqui, ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou... Não, mais para cima. No 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. E apressando-se Zaqueu, desceu e recebeu com júbilo. Eu creio que naquela descida de Zaqueu, naquele meio momento que Zaqueu desceu daquela árvore, que não foi fácil para Zaqueu, porque era uma árvore de muito espinho, era uma árvore de muita dificuldade. E é nessa hora da nossa dificuldade, é nessa hora que a gente se chega mais a Deus. A gente se chega a Deus é na hora da nossa dificuldade. É nessa hora que, quando Zaqueu desceu, eu creio que Zaqueu já desceu pensando assim, eu tenho que me humilhar, eu tenho que mudar a minha história, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar o meu caráter, eu tenho que mudar a minha vida para que eu possa receber esse homem dentro da minha casa. E no momento que ele começa a descer, ele também já começa a se alegrar. Porque quando você tem Jesus, você começa a se alegrar. As coisas são diferentes.
Ainda hoje eu estava comentando com a minha nora, eu falei assim para a minha nora, que a minha família ainda não conhece Jesus. E ontem foi o aniversário de 21 anos de uma sobrinha minha, de uma filha de uma sobrinha minha, ao qual a gente ama muito. E ela fez 21 anos, e ela está fazendo faculdade, já está se formando em advogada. Então é alegria para a família, muita alegria. A minha outra sobrinha, a mãe dela também está na faculdade, coisas que na nossa família é uma dificuldade, a gente não podia nem pensar nisso. E hoje, pela misericórdia, o Senhor entrou na nossa família e nós temos visto coisas grandes. A minha outra sobrinha se formou em professora, mas todas que conheceram a Jesus. Isso é que é importante. Porque até então, nossa família era, não, vamos até o primário. Não, vamos até o 2º grau, tá bom. Mas hoje não, hoje todos pensam que tem que crescer, que tem que estudar. Então, ontem, para nós, foi uma alegria muito grande de estar ali com ela, comemorando os 21 anos dela de vida. Uma menina que a gente sabe que hoje o mundo para a juventude está difícil, tem tudo de ruim para apresentar para essa juventude dessa geração, e tem muito se deliciando nos pratos e nos manjares ao qual Satanás tem oferecido, porque a gente sabe que está uma dificuldade para a juventude hoje. E aquela juventude que se separa, que se prepara para um mundo melhor, para uma coisa melhor, então a gente tem que valorizar. E aí eu estava conversando com a minha nora hoje, explicando para ela porque eu estava ali naquele meio. E às vezes eu tenho que estar no meio da minha família. E eu expliquei para ela que eu posso até estar no meio deles, mas esse mundo para mim já não tem mais nada. Eu explicando para ela que quando a gente tem Jesus, aceita Jesus, a gente pode até entrar nesse mundo, mas esse mundo não nos pertence mais. Então, aquelas delícias que tem lá, aquelas coisas, bebidas e música e não sei o que, aquilo não é nada para quem já conhece Jesus. E eu falando para ela que eu estava ali, mas que hoje eu conheço a Jesus. Então, quando você conhece Jesus, seja qual for o lugar que você tiver, seja qual for o lugar que você for, você não tem a diferença. Aquilo que tá lá no mundo não enche os teus olhos, não enche mais o teu coração, porque você já não é mais aquela pessoa desse mundo, você é nova criatura. E assim foi com Zaqueu. Zaqueu era rico, conhecia tudo. Então Zaqueu, quando desceu, o Senhor falou, vou repousar em tua casa. Ele aceitou gostoso. Entrou Jesus gostoso no coração dele. E às vezes, como eu gosto de falar da minha vida um pouco, eu estava até comentando com meu marido, que meu marido muitas das vezes fica assim, ora por mim, chama o pastor, chama a igreja, ora por mim. Eu falo para ele, meu filho, não é orar, não é eu, é Jesus. Não é eu, não é pastor, não é igreja, não é ninguém. É Jesus que tem que entrar no nosso coração. É Jesus que tem que entrar na sua vida e fazer a diferença. Você tem que reconhecer que Jesus é que é o reino, que reina, que faz. Não sou eu orando, não sou eu porque eu estou firme ainda na rocha pela misericórdia de Deus, porque o homem é sujeito a cair, né? Mas pela misericórdia o Senhor tem me sustentado. Eu tenho 19 anos de igreja, o Senhor tem me sustentado, mas eu também tenho o maior temor, porque eu sei de onde eu saí, eu sei do que o Senhor me libertou, eu sei das maravilhas que Deus fez na minha vida. Então é esse Deus que é o qual a gente muitas das vezes quer ficar se apegando muitas das vezes em oração de A, de B ou em alguma coisa. Não, a gente tem que conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você é nova criatura. Não tem tribulação do teu lado, não tem contenda, não tem enfermidade, não tem nada que vá tirar o seu amor de Cristo, o seu amor daquele que preencheu aquele vazio, aquela ferida, aquela mágoa, aquela tristeza, aquilo que você tinha no passado, o rancor, o ódio, tudo sai do nosso coração. E eu creio que naquele momento, quando Zaqueu desceu, quando Zaqueu começou a descer aquela árvore, ele já descendo ali, ele já começou a palestrar com o Senhor. Já estou descendo, já quero descer limpo. Já vou entrando limpo. Senhor,
Eu quero esse Deus, eu quero te conhecer. Jesus, eu vou repousar na tua casa, oh glória. Eu vou entrar. Diz lá em Apocalipse 20, né? Se ele eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei convosco. Shei, manais. Deus, ele é assim. A gente só precisa abrir o nosso coração. A gente só precisa se abrir verdadeiramente, que aí a gente pode andar nesse mundo. Você pode andar onde for. Você pode ir em qualquer lugar. Mas você vai com Jesus. Né? Eu falei já aqui, vou falar de novo. Porque a gente passa por situações que o Senhor revelar para a gente se você está mesmo comigo, é isso mesmo? É isso mesmo? Você está mesmo comigo? Então, peraí, eu passei esses dias por situações de que eu falei já que os meninos, quando a gente fala os meninos do tráfico, foram tudo lá para minha porta, para minha rua, e foi um alvoroço aquela rua, e foi algo assim que todo mundo ficou, né? Porque a gente não é habituado a isso, e pararam lá, a gente aluga umas casas, e o pessoal que morava na casa deu brecha, porque se a gente der brecha, com certeza eles vão entrar, né? Se você não dá, cada um com seu cada um. E eu costumo sempre falar, cada um com seu cada um com a sua vida. E eles ali ficaram, porque o pessoal que morava deu uma brecha para a entrada. E eu passava, e botaram barricada lá na rua. E um dia eu passei lá naquela rua, falei, Senhor, o Senhor falou para mim que eu sou livre. Senhor, eu sou livre, Senhor. E olha, Senhor Jesus, esse tranca-rua não vai ficar aqui trancando essa rua, não, porque eu quero passar, Senhor. O Senhor há de abrir, Senhor. Porque nós somos teus servos, aqui nessa rua moram teus servos e passa pessoas de bem. Então, o Senhor, Pai, o Senhor há de entrar com a tua providência. E passava do meu portão, irmãos, teve um dia deles botar a mão assim no meu portão, porque o meu esposo discutiu com um deles, falou, aqui vocês não vão botar aí, foi uma coisa horrível. E eles botaram a mão assim no portão e eu falei quietinha, Senhor, eu vou entrar aqui, porque tranca-rua nenhum vai impedir de eu passar. Não vai impedir de eu passar, porque eu sou tua serva, Senhor. E quietinha entrava para dentro de casa e orava e ungia, e clamava e buscava. Mas não foi só eu, não. Muitas pessoas da rua falaram com eles, porque são meninos, mas são conhecidos lá da rua. Então, muitos falavam com eles, pedindo para eles saírem. E eu sei que, olha, irmãos, foi uma aflição. Aí teve um dia que a polícia bateu, foi um tiroteio, foi uma coisa assim horrível, lá perto da minha casa. Mas eu crendo que o meu Deus, ele era conosco, que o meu Deus estava no controle. E quando eu não tive nem coragem assim muito de olhar na porta, na janela, porque eu achava que todos que estavam ali, as pessoas de bem que estavam ali, tinham sido baleados. E a gente ficou aflito com isso. Mas não foi ninguém. E sumiu aquilo dali. Por quê? Um dia eu peguei minha Bíblia também. Eles estavam tudo lá, a vontade era não sair não, pastor, a vontade de ficar dentro de casa. Mas eu falei, o quê? Nada disso, é meu Jesus. Peguei minha Bíblia, botei a Bíblia embaixo do braço e falei, eu vou passar em nome de Jesus. E passei, fui lá, glorifiquei, adorei o meu Deus, glorificamos e louvamos ao Senhor. Eu sei, meus irmãos, que resumindo, por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes nós não vamos lá no lugar da aflição, nós estamos na nossa zona de conforto, porque Zaqueu estava na zona dele de conforto. Zaqueu, como eu falei no começo, ele não precisava de nada, porque ele era rico, ele tinha condição, mas ele quis conhecer Jesus. Então, por que eu estou contando isso? Que muitas das vezes a gente está na nossa zona de conforto, não quer ir lá, não. No campo da tribulação, no campo da luta, no campo da peleja. A gente não quer, a gente quer passar direto. A gente, tá lá, fica bem para lá. Aí o Senhor vai e traz para você, traz a luta para você, traz a peleja para você. Vamos ver se ela vai suportar. Vamos ver se é isso mesmo que eles querem. Vamos ver se é isso mesmo que ela quer. Então traz a luta e traz a peleja. Traz a aflição para você passar, para saber se você verdadeiramente quer Jesus. Verdadeiramente você quer andar com Jesus. Porque quando a gente quer andar com Jesus, é em meio à luta, é em meio à aflição, é com a perna, é com duas pernas, é são, é doente, é do jeito que for. Se você tiver Jesus, você quer caminhar com Jesus. Você vai andar com ele em todos os momentos. E quando Zaqueu ali recebeu a Jesus no seu coração e falou, desce, imediatamente ele falou,
E levantando-se Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Gente, muitas das vezes não é assim. Quando a gente vem para Jesus, Jesus começa a revelar os nossos erros. E é só a gente limpando, vai se limpando. Não deixa que Satanás venha te julgar, não. Porque ele não tem poder para julgar você. Ninguém tem poder para nos julgar. Só quem pode nos julgar vai ser o nosso Senhor Jesus. E mesmo assim, nem agora, quando a gente partir para a glória. Então, hoje, a gente vive embaixo da graça. E ele fala assim, eu sou o Deus que te justifica. E se vier alguém te julgar ou te acusar, não tem o direito. Porque é Ele que nos justifica. É Ele quem está preparando o nosso caminho, te alicerçando, te preparando para que a gente possa encontrar com Ele. Porque Ele é bom. Diz a palavra de Deus que Jesus é bom. E a luta, muitas das vezes, vem na nossa vida. Olha, gente, a luta, a enfermidade, muitas das vezes vem na nossa vida, sabe para quê? Não é para te derrubar, não. Não é para Satanás prevalecer, não. Mas é para você crescer espiritualmente. Para você ter um crescimento espiritualmente. Para que você saiba que o Senhor, Ele faz da maneira que Ele quer. Mas sempre Ele vai te deixar de pé. Ele não vai te abandonar nunca. Sexta-feira eu estava lá na congregação, levando a palavra, e falei, até estava comentando. Eu falei assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, né? A gente tem um pastor abençoado, mas o pastor às vezes nos mima muito, que eu já até falei isso. Ele às vezes mima as ovelhas dele. E muitas das vezes é necessário, eu estava comentando lá, é necessário a gente receber uns nãos para a gente poder crescer. Eu precisei até sair para eu poder crescer, para a gente poder aprender, muitas das vezes, situações ao qual a gente não sabe, às vezes, coisas que precisam ser reveladas para nós. E a gente fica, às vezes, achando que é aquilo mesmo, né? Porque, vamos dizer, como quando a gente está em casa com o pai e com a nossa mãe, é comidinha na mão, roupinha lavada, tudo de bom e tudo do melhor. Não é assim, muitas das vezes, quando casa? Aí, quando casa, a esposa vai lá e fala, vai botar sua comida a você. Vai lá fazer as coisas a você. Você tá, crescimento, não está crescendo? É para crescer, meu filho. Às vezes, as coisas vêm na nossa vida para crescer. Porque pai e mãe tratam a gente, às vezes, com muito carinho. Tem um pai e mãe que trata com muito mimo. Já tem outros que não, trata na realidade da vida. Mas tem uns que tratam com mimo e com carinho, né? Então, eu costumo falar. Aí, quando a gente começa a receber uns nãos, meu Deus do céu, a gente fica meio... Ai, meu Deus, que isso? E eu achava assim, né, que tinha que ser, muitas das vezes, como a gente quer. E o Senhor começou a me tratar. E o Senhor começa a nos tratar, o Senhor começa, eu estava falando lá, o Senhor começou a mudar, a tratar a gente. Opa, peraí, você já não toma mais leitinho não, minha filha, você já é o mocotó, já tem que estar firme. Então, o Senhor coloca a gente nessas situações, como eu estou falando, eu não fui, não. Quantas vezes o Senhor manda eu ir pregar? Quantas vezes o Senhor manda eu subir? Essa semana mesmo, o Senhor manda eu subir o morro lá para pregar, e eu falo, Senhor, não vou não. Quantas das vezes eu sou convidada, vamos lá no presídio? Ah, não, Senhor, isso não é para mim, não. Então, sabe o que acontece? O Senhor traz para perto, né? O Senhor traz o problema, vamos lá, você tem que aprender, eu quero que você aprenda isso aqui. Então, cada problema que você estiver passando, minha irmã e meu irmão, não pense que é para a morte, porque não é, é para a vida. É para a vida. Porque em meio a toda essa situação, sabe o que Satanás quis botar na minha família? Colocar o medo. Colocar assim um medo de que, porque o meu marido discutiu, aquele medo, não, ele vai matar, vai fazer, vai acontecer. Eu falei, peraí, fiquei quietinha, não falei. Família é tua. Se tiver que morrer, vai ser pelo Senhor. Nada por ninguém. É o Senhor que faz. É o Senhor que o Senhor dá vida e o Senhor tira a vida. Então tem que começar. O Senhor tem que prevalecer na nossa vida. É assim.
A gente tem que entender que o nosso Deus, Ele é bom e Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então não vai acontecer nada na sua família nem na minha que não seja da vontade do nosso Deus. Ele é que faz. Como está a tua situação? Como está a sua casa? Como está a sua vida? E quantas das vezes a gente é julgado? Quantas das vezes a gente é olhado por situações? Mas é Deus tratando. A palavra de Deus diz, é Ele que nos justifica. É Ele que nos justifica. Não é o vizinho, não é ninguém. É Ele que nos justifica. É Ele que está preparando o caminho para você. Então a gente não pode sair da direção. A gente não pode abandonar o nosso barco. Jesus colocou a gente num barco, o barco ao qual Ele está dentro. Ele é que direciona, é Ele que está ali. Muitas das vezes você pode achar até que Ele está dormindo, como os discípulos acharam. Mas Ele falou, eis que eu estou aqui, cadê a fé de vocês? Não vamos naufragar, nós vamos continuar no meio desse mar e vai se acalmar. É assim que o Senhor faz, Ele acalma a tempestade. Ele muda a tua história. Ele muda a tua história, Jefferson. Ele muda. Tem até churrasco do vizinho. É assim que Deus faz. Faz coisa que a gente nem espera, né? É porque o nosso Deus, Ele é tremendo. E ali, quando o Senhor viu Zaqueu e subiu com Zaqueu, e depois aqui no 9 Ele disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então todos nós somos filhos de Abraão. O Senhor não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Quantas das vezes, né? A gente vê pessoas que não têm Jesus e ele se acha que não tem direito. Não tem direito à salvação, não tem direito nem a ser como você é. Porque às vezes um vizinho que não conhece Jesus olha você e fala, poxa, eu não vou conseguir ser como fulano. Eu não vou conseguir ser como a irmã tem muita força, a irmã é diferente, eu não vou conseguir, Jesus não me ama, Jesus não vai me transformar, Jesus transforma, Jesus muda, Jesus forma uma nova história, Jesus dá um novo nome, e Jesus pegou Zaqueu. Quando eu olho aqui a história de Zaqueu, eu vejo uma história de atitude, eu vejo uma história de ousadia, eu vejo uma história de firmeza, de fortaleza, de querer mudança na sua vida, porque Deus, Ele não tem meio termo. A palavra de Deus diz que é assim, sim, não. Ele não deixa a gente em cima do muro, Ele coloca a gente na posição que Ele quer. É isso aqui, é por aqui que você tem que ir. Porque se você entra em cima do muro, com certeza o Senhor não está no negócio. Aí já quem está é o inimigo da sua alma e da minha. Porque Ele coloca a dúvida no teu coração. Ele começa a te balancear. Em cima do muro a gente balanceia. E o Senhor não, Ele te dá uma firmeza. E Zaqueu pegou essa firmeza. Zaqueu pegou essa autoridade. Zaqueu declarou, confessou para Jesus. O que é, Senhor? Aonde é que eu errei, Senhor? Aonde eu estou errando? Eu quero me consertar. Eu preciso me consertar nisso. Eu preciso ser limpo. Eu preciso mudar minhas atitudes. Às vezes nós temos atitudes que nós já fomos como Zaqueu. O Senhor já entrou a salvação na nossa casa e nós nos comportamos muitas das vezes de maneira diferenciada em cima do muro. Eu preciso ter uma atitude, Senhor. Eu preciso ter essa firmeza, Senhor. Eu preciso receber a cura que Zaqueu recebeu. Naquele momento foi liberado tudo para Zaqueu. Zaqueu foi curado. A salvação entrou na casa dele, ele foi curado. Ele foi transformado. Ele foi liberto. Ele foi mudado. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele fazia, ele não faz mais. E Zaqueu começou a querer ter uma intimidade com Jesus. Porque a partir do momento que Jesus entrou na casa, quando Jesus entra, a intimidade. Amém ou não amém, igreja? Quando Jesus entra, a cura. Quando Jesus entra, a libertação. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Entrou na casa material dele, mas também entrou na casa espiritual. Porque Jesus é espírito, né? Então Jesus entrou e curou, e sarou, e lavou ele com o seu sangue precioso, né? Porque sem o sangue não há remissão de pecado, diz lá em Hebreus.
E o sangue de Cristo precisa entrar no nosso coração. Precisamos ser lavados, precisamos ser limpos para que a gente possa ter mudanças. As mudanças vêm não porque você quer, porque na realidade nós somos carne, somos falhos, nós queremos tudo desse mundo. A mudança vem porque Jesus entra com o seu sangue precioso e derrama sobre nossos corações e nós começamos a querer as coisas de Jesus. Começamos a querer as coisas que Jesus faz. Começamos a querer agradar, obedecer a Jesus, a palavra de Deus. Mas de nós mesmos, se for de você e de mim, somos falhos, somos carne. Mas quando a gente entra no Espírito, ele começa a lavar, ele começa a mudar. E assim foi entrando na casa de Zaqueu, foi limpando, foi lavando, foi transformando, foi mudando, foi alicerçando, porque Zaqueu, aquele homem rico, ele queria ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Ele quis. Como eu falei aqui, né? Eu comentei com meu marido, você tem que querer. Não é ninguém mais. Quem tem que querer é você. Ter um encontro com Deus, ter um encontro com Jesus. Porque quando eu quis, eu saí daquele mundo de cachaça, daquele mundo de pagode, daquele mundo que a gente sabe que era, saía, bebia, não queria nem voltar para casa. E o Senhor me tirou, e o Senhor me lavou, e o Senhor me renovou, né? Daquela pessoa que já estava ali se envolvendo, né? Como a gente sempre fala aqui no espiritismo, já ao ponto de estar na frente, já de ele já querer me botar em frente para fazer alguma coisa. Eu falei, epa, eu não falei epa não, acho que quem falou epa foi Jesus. Jesus falou, epa, para aqui, até aqui você foi, daqui para lá é comigo. Então Jesus foi e tirou, né? Me tirou e falou, agora sim, me convém repousar em tua casa, repousar no meu coração. E ali ele me mostrou todas as coisas. Como eu falei, que Zaqueu descendo daquela figueira brava, descendo daquela figueira, ao qual nós sabemos, cheia de espinho, cheio de atalhos, de repente, para ele poder descer, porque ele foi para o lugar mais alto para poder ver Jesus. Ele foi para o lugar mais alto para ele ver Jesus. Só que nós não conseguimos ver Jesus. Jesus é que nos vê e nos chama. Então, essa noite, se você está aqui, Jesus te viu e te chamou. Hoje você vai estar naquele culto. Hoje você vai ouvir a minha palavra. E hoje eu entrarei e cearei na tua casa. Mas para isso, nós precisamos abrir o coração e deixar Jesus. Ó, Jesus entra. Entra na minha casa, porque foi assim também comigo, em beira um pagode. Eu estava lá sentada, Jesus, hoje eu vou entrar. Hoje eu vou entrar. E aí ali começou a passar um filme, porque é assim, a pastora já falou aqui que na vida dela passou um filme, acho que foi ela, alguém. Não passa um filme na nossa vida quando a gente vem para Jesus? Jesus bota lá o leque aberto assim, ó. Ó, você é isso, isso, isso. Era assim, assim, assim. Se você vier, vai ser assim, assim, assim. Então, eu vi os males que foram cortados na minha vida. Eu vi as bênçãos que o Senhor me declarou, né? E as promessas dele para com a minha vida. E eu tenho caminhado. E eu tenho seguido, buscado ao Senhor. Porque é assim que a gente vai. De degrau em degrau, né? De momento em momento com Deus. Não vou dizer, a gente está sempre em pé, sempre avivada. Nada, não toma. Tem hora que a gente está caído mesmo, buscando a presença de Deus, pedindo, Senhor, socorre-me, Senhor, me socorre, segura na minha mão, porque senão eu não vou suportar. Aí Jesus vem e ele segura um pouquinho mais na sua mão, te coloca meio que de pé, e você vai se levantando, se prumando, e caminha mais uma légua com Jesus, porque nós somos falhos. Nós somos, não adianta, mas Jesus, ele é o galardoador, ele é aquele que diz que não muda a sua história, não muda a sua palavra. A palavra de Deus é imutável. Ele diz que é o mesmo hoje, ontem e eternamente ele será Deus. Para sempre ele será Deus na nossa vida. E esse Deus maravilhoso é que te trouxe aqui hoje. Não para ouvir a irmã Jussara, não para ouvir a pastora, não para ouvir Jefferson, mas para ouvir o Espírito. Porque aqui dentro a gente fala do Espírito. Então, cada um, né? Cada louvor,
Cada um que traz a palavra é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito se identificando, né? Ele vai se identificando naquilo que ele quer trazer para você, naquilo que ele quer te curar, naquilo que ele quer te renovar, tanto a você quanto a mim. Eu fui renovada aqui hoje, para a glória e para a graça de Deus. Porque quando a gente vê a palavra se identificando, testificando, tudo direitinho, a gente fala, Deus, o Senhor está no negócio. Jesus, o Senhor está na casa. Jesus, o Senhor, Pai querido, não falha. Sexta-feira eu estava falando também lá assim, porque muitas das vezes a nossa igreja tem uma lista de pregadores, né? E o meu nome não estava na lista dos pregadores, não estava na lista de pregadores. E tem algumas pessoas que comentam. E eu falei assim, gente, quem nos justifica é Deus. E quem nos dá oportunidade, eu sempre falo isso, é Deus. E outra coisa, aí eu até comentei lá na Coreia, gente, eu estou toda hora naquele altar, toda hora. Eu já tive tempo que eu corri, porque a gente está muito em evidência, a gente fala assim, meu Deus, será que é isso mesmo, Senhor? E a gente corre, porque a gente fica meio com pânico, meio apavorado, né? Não é assim? Aí a gente corre, a gente tenta se esconder, mas não tem para onde você se esconder de Jesus. Não tem para onde você se esconder. Você pode até tentar se esconder de Jesus, mas não tem para onde você se esconder. Quero dizer a vocês, quando verdadeiramente você se volta com o teu coração para a obra de Deus, para a vontade do Senhor. Ele faz isso. Irmãos, dia 13, dia 14, que é a consagração. E no dia 13 eu iria estar viajando para lá, para a obra de missões em Terena. Mas, conversando com meus pastores, eles acharam por bem viável não ir. E eu falei assim, poxa, mas apesar que eu já falava que ia, mas meu coração já estava dizendo que eu não ia, sabe? Mas eu falava que ia, mas o coração lá no fundo, porque eu estou falando do Espírito, irmãos, não estou falando de mim. Eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo, ele conduz a nossa vida. E ele começou a conduzir, eu não estou fugindo da palavra, ele começou a conduzir a vida de Zaqueu. Zaqueu quis uma mudança radical na vida dele. E ali, quando eu falava para as pessoas, que tem algumas irmãs lá, o que tem que comprar, eu quero ajudar. Aí eu falava, não, espera um pouquinho que eu vou falar. E aquilo eu sentia que eu não ia, eu sentia no meu coração, mas eu queria, a carne queria, né, estar indo. Aí, no momento, eles me chamaram, a gente é chamado para conversa, né? A gente pede opinião, pede ajuda, pede como vai fazer, né? E ali os meus pastores falaram, é melhor que você não vá, que a gente tem uma consagração, a gente tem uma programação na igreja. Glória a Deus, pastor, é verdade. Então, eu não vou, né? E a gente desistiu, mas no mesmo domingo, acho que, não sei lá, no mesmo dia, quando passou mais tarde um pouquinho, eu recebi uma outra viagem, pastora, que eu estou falando agora. Minha pastora ainda não sabe, não. Ainda não sabe, né? E eu recebi uma outra convite para a gente ir em Tocantins no dia 20. Então, quer dizer, já é no outro sábado, né? Depois da consagração, tudo direitinho, glória a Deus por isso. E eu creio que eu vou estar indo, que nós vamos lá levar comida lá em Tocantins. Aí muitos também falam, para que ir tão longe, que a gente tem trabalho aqui, tem um montão de trabalho por aqui, não precisa ir para tão longe. Realmente não precisa ir para tão longe, você. Mas o Senhor me chamou para ir. E quando a gente vai, a gente sente agradecida a Deus, porque o Senhor nos dá condição para a gente ir. Então a gente é grato, muito grato a Deus. Porque eu não vou fazendo as coisas de qualquer maneira, nem faço para me engrandecer ou para o meu bel prazer, não. Eu quero, sim, né, estar na obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, mas de acordo à vontade dEle. De acordo à vontade do Senhor, porque o Senhor vai conduzindo a minha e a sua vida. Então, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Deixa Ele conduzir de maneira agradável e suave para você. Porque muitas das vezes, irmão, se você pensar que eu tenho até o dinheiro para fazer a viagem, às vezes eu não tenho, mas é de maneira suave que o Senhor prepara tudo e nos conduz até aquele lugar. Para a honra e para a glória do Senhor. Né? E eu estava falando, porque até para você sair para viajar é necessário que esteja em concordância a casa toda, todo mundo, esteja marido, esteja filho, esteja tudo em concordância. E para a glória de Deus, eu nunca saí discordando de ninguém, nem nunca saí sem falar com meu pastor. Nunca saí, mesmo que muitas das vezes ele achasse que não era viável ir, mas ele nunca falou.
Ele nunca falou nada, entendeu? Ele sempre abençoou, vai, em nome de Jesus. E a gente tem ido para a glória de Deus. Então, eu quero dizer que quando você se coloca à disposição do Senhor, a obra do Senhor. Aí eu até falei, mesmo muitas das vezes que o Senhor quer até te deixar parado, sentado, descansando, você fica na presença do Senhor, aceita e receba na presença do Senhor, porque é o Senhor que está te conduzindo. É o Senhor que está te preparando. É o Senhor que está preparando o caminho. É o Senhor que está levando você a lugares para ter um encontro com Ele na vida eterna. Porque eu tenho falado, muitas das vezes, as igrejas hoje em dia, nós estamos muito assim, ó, no nosso querer. Hoje eu vou ao culto. Domingo eu vou ao culto. Vou ao culto, acabando o culto, eu vou lá, vou também comer uma pizza. Hoje eu quero, ou amanhã eu não posso, ou agora não está dando para mim ir. E a gente, muitas das vezes, está querendo ir só na hora que a gente quer. Mas não é assim com Deus. Com Deus é na hora que Ele quer. Ele prepara, irmãos. Ele começa a te conduzir. Ele começa a te levar a lugares altos que você nem imagina, quando você verdadeiramente abre o teu coração e você dá uma oportunidade para Deus agir. E Ele começa a agir na sua vida. E foi assim com Zaqueu. Zaqueu deu uma oportunidade. Zaqueu quis conhecer Jesus. Ele pensou que ele ia chamar Jesus. Mas Jesus olhou para cima primeiro e chamou. Zaqueu, hoje me convém repousar em tua casa. Porque é assim, Jesus que te chamou. E foi Jesus que me chamou também. E quando Ele chama, Ele paga bem. E Ele supre toda a tua necessidade. Não te deixa faltar nada. Ele não te deixa faltar nada, irmãos. Nada que você possa pensar. Ele te dá no mínimo os detalhes. Ele te dá e te supre a tua necessidade. Né? Nós não sabemos aqui como... eu creio que Zaqueu desceu gostoso. Começou a se preparar gostoso para entrar na presença do Senhor. Para pedir para que esse Deus, né, fizesse a obra na vida dele. E ele ali, naquele momento, eu tenho certeza que foi curado de muitos males. E nessa noite, eu creio que nós também vamos ser curados de muitos males. Eu creio que nessa noite, a gente vai entender que não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Você estava lá em cima. Jesus olhou e te chamou. Chamou cada um pelo nome. E falou, hoje me convém repousar. Me convém pousar na tua casa. E ali Jesus entrou e fez morada. Jesus entrou e começou a mudar a história. Porque o tempo que eu tenho aqui, né, de congregação, a gente vê muitas histórias sendo mudadas, transformadas. Caráter sendo mudado, transformado. Porque é isso que Jesus faz. Jesus muda nosso caráter, muda nossa história. E Ele começa a palestrar conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Vocês fiquem com essa palavra. Vocês recebam Jesus gostoso no teu coração. Receba uma palavra de Zaqueu que todos pregam. É uma palavra ao qual nós ouvimos muito falar de Zaqueu. Zaqueu ficou assim muito falado. Zaqueu ficou assim muito conhecido, porque se prega muito Zaqueu, não é? Porque a gente sabe da humilhação. Sabe por que Zaqueu ficou conhecido? Porque Zaqueu se humilhou. Sabe por que Zaqueu ficou conhecido? Porque Zaqueu quis conhecer verdadeiramente quem era Jesus. Ele ouviu falar que havia um barulho na cidade, que estava entrando algo na cidade, algo especial na cidade, algo que ele não conhecia, algo que ele não tinha visto, algo que ele queria ver o que estava acontecendo. E ele sabia que era uma multidão. Ele podia ficar em pé ali, como muitos vendo Jesus passar, né? Mas ele preferiu fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher há 12 anos. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus em meio à multidão. Só que ela não fez como Zaqueu e foi por cima, não. Ela foi por baixo. Ela se humilhou mais ainda. Desceu, entrou no meio daquela multidão. E o Senhor falou, de mim saiu virtude. E eu creio que quando ele entrou naquela cidade de Jericó e olhou, ele falou, está saindo algo de mim aqui.
tem algo para mim aqui nesse lugar. Tem algo para mim reservado. Tem algo especial, porque a sua vida é especial para Jesus. A sua casa é especial para Jesus. A sua alma é especial para Jesus. E quando a gente se coloca na presença, muitas das vezes a gente começa uma luta, uma guerra, pensando, é guerra contra a carne, é espírito contra a carne, e a gente pensa que a carne tem que prevalecer. A nossa carne, eu quero te falar hoje, é podre. Do pó nós viemos e voltaremos, mas a nossa alma é especial para Jesus. Nós precisamos entrar na presença como Zaqueu entrou e dizer: Jesus, o que eu preciso fazer? Jesus começa a palestrar com você. Jesus vai começar a palestrar com você. Jesus vai começar a te dizer o que você precisa fazer. Porque comigo também não foi diferente não. Quando eu aceitei Jesus, fui para a igreja, batizei, cheguei em casa, falei: e agora, Jesus? Eu já vi muitos pregadores falando isso, que perguntou, e todos nós perguntamos: e agora, Jesus, o que eu vou fazer? Agora eu vou ser crente, o que eu vou fazer? E Jesus começa a mudar a sua vida, começa a mudar a sua história. Se você falava palavrão, você não vai querer falar mais. Se você brigava muito, você não vai querer brigar mais. E você vai começando, aquele teu interior, aquela coisa dentro de você vai começando a ser mudada, a ser transformada. E você vai começando a conhecer Jesus e saber que Jesus, Ele está te curando e te sarando e te restaurando. Esse é o Jesus que a gente fala, que trata da sua alma, trata de você no mais profundo, trata de você naquilo que você mais necessita. E Ele quer tratar nessa noite, porque nós necessitamos dEle, nós precisamos dEle. Muitas das vezes nós estamos aqui pregando, sim, é domingo, né? Noite de salvação, noite de almas, mas é noite também de nós, igreja, que muitas das vezes entra uma soberba, muitas das vezes entram as atitudes estranhas, e nós esquecemos que nós somos Zaqueu, que nós descemos daquela figueira brava, cheia de espinho, para ter um encontro com o Senhor, e a gente começa muitas das vezes a querer mudar o nosso rumo, querer mudar a nossa história por nós mesmos. Quem muda a sua história é Jesus. Ele é que muda a sua história. Ele é que transforma a sua vida. Dá a mão para o irmão que está do seu lado aí. Começa a transmitir essa unção aí, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que a unção é transmissível. Diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que não podem. Se você está cheio de atitude, cheio de arrogância, se você está cheio do eu, você pode saber que o Senhor não veio para você. Mas se você está doente, se você verdadeiramente está quebrantado, se você verdadeiramente quer reconhecer que Jesus é na sua vida, você tem que descer. E essa noite o Senhor nos convidou para descer. O Senhor te convidou, a mim e a você, para a gente ser como Zaqueu. Não tinha rico, não tem nada que entra na presença do Senhor que o Senhor não transforma e que o Senhor não muda. E essa noite Ele quer nos transformar, Ele quer nos mudar, Ele quer nos moldar, Ele quer que a gente desça, Ele quer que a gente reconheça, se humilha. Grande é a multidão, mas Jesus está na casa. E Ele reconhece a você e a mim como pessoas especiais na presença dEle. Ele reconhece. Em nome de Jesus, amém? Como Zaqueu, fecha teus olhos, igreja. Subir. Leva teu pensamento agora, desprende de tudo. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar só, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glorificado é o nome do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é lindo nas nossas vidas. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele visita o nosso interior. Ele tira de nós a amargura. Ele tira de nós aquilo que nós não podemos. Porque eu sempre falo que o possível é para você e para mim. O possível você pode fazer. Agora o impossível dentro de nós, que muitas das vezes é uma ferida que abre, é uma amargura, é uma tristeza, é uma soberba que às vezes entra dentro de nós, que é ruim de sair, que a gente não consegue. Só Jesus para tirar. Só Jesus, né? Porque Zaqueu era aquele homem que tinha autoridade, aquele homem que cobrava imposto, aquele homem que a gente sabe que tinha maior respeito, né? E Zaqueu se quebrou, Zaqueu se quebrantou, se humilhou diante da presença do Senhor. E eu gosto de falar sempre que aonde a gente se aquebranta melhor no altar. Será que é do lado do irmão? Será que é aí na cadeira? É no altar do Senhor. É no altar. Porque o altar, irmãos, o altar do Senhor, o Senhor é representado aqui, né? O Espírito de Deus sobre nossas vidas. E quem trata de nós e quem nos sara é Ele. Quem nos quebranta é Ele. Quem nos revela é Ele. Então, se você precisa, você vem aqui na frente do altar do Senhor. Vem aqui receber. Vem aqui ser cheio. Vem aqui na frente do altar do Senhor, para que você possa entender que o Senhor, Ele faz acontecer, Ele faz proeza. Venha na frente do altar do Senhor, se você precisa ser aquebrantado, se você ainda tem alguma coisa, né, para descer aí dessa figueira brava, se você precisa ser aquebrantado,
Se você precisa receber de Deus um renovo. Como eu falei, a gente não está pregando aqui, a gente não está ministrando a palavra, é só, hoje é dia, né, de culto, de adoração, mas a gente está pregando para a igreja toda. Às vezes, a gente tem algo no nosso coração, poxa vida, Zaqueu desceu mesmo. Zaqueu desceu ao ponto de se chegar diante do Senhor Jesus e falar: Senhor, o que eu defraudei? Senhor, o que tem em mim ainda, Senhor? Que eu sou teu servo, mas que não está te agradando ainda. O que eu tenho defraudado a ti, Senhor? O que eu tenho feito, Senhor? Que ainda, Pai querido, eu preciso descer dessa figueira aí. Senhor, eu preciso de Ti. Então, quando a gente leva a palavra, a gente leva a todos os corações, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, jamais voltará vazia. E quando o Senhor entrou nessa cidade de Jericó, tinha multidão, mas ali tinha uma alma quebrantada. E ele fala que um coração aquebrantado e contrito formoseia o coração do Senhor. Então tinha um. E por causa desse um, o Senhor entrou por Jericó, passou, né, com aquela multidão para pegar, para conhecer aquele que estava lá em cima, mas com seu coração aquebrantado, querendo conhecê-lo. Então, muitas das vezes nessa noite o Senhor prepara um culto desse maravilhoso, um louvor, né, uma palavra, prepara tudo, às vezes por causa de um. Por causa de um que vai entrar por essas portas e vai precisar, está precisando. Aí às vezes nós como igreja falamos assim: ah, esse um é para mim, essa palavra não é para mim, Zaqueu já é pregado. Mas muitas das vezes esse um somos às vezes nós que viemos à igreja semana toda, domingo, ano todo, e às vezes nós precisamos dessa palavra. Precisamos descer, não é verdade? Não é assim? Então que a gente possa essa noite receber a palavra, receber com agrado, né? Receber a palavra do Senhor com agrado no coração. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, desce com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou
Opera um milagre nessa noite no meio da tua igreja, Pai. Sabemos, ó Deus, que somos dependentes de Ti, que carecemos de Ti, meu Pai. Jesus, vai tocando, Jesus. Igreja, aqueles que sentem o desejo, eu falei no começo e continuo falando, a unção é transmissível, igreja. A unção é transmissível. E quando vocês vêm aqui pra frente, vocês estão derramando unção sobre a vida dessas almas que vem aqui fraco, muitas das vezes é quebrantado. Se você vem aqui na frente e abraça, se você vem aqui na frente e se coloca juntamente, há um mover, há um mover, há um agir, há um agir. É como eu falei no começo, irmãos. Zaqueu, ele não precisava de nada não. Zaqueu era rico. Zaqueu poderia ficar lá no seu lugar, na zona de conforto dele. Mas Zaqueu preferiu, sabe o quê? Eu quero é conhecer Jesus. E às vezes a gente vem na igreja e prega, a pessoa não tem entendimento. Chama nós. Jesus, é Jesus que a gente tem que conhecer. É Jesus que a gente tem que chamar. E às vezes a gente chama e quer Jesus, mas a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente quer Jesus, mas quer permanecer por detrás, ó. Como eu falei no começo, irmãos, eu estava na minha zona de conforto, mas Jesus falou, eu preciso de você. Eu preciso que você conheça. Eu preciso que você entenda como é esse mundo, como está o mundo. Eu quero te usar. Você tem que abraçar, você tem que chegar. E Jesus levou para o meu portão para eu entender que a gente tem que abraçar, a gente tem que chegar um ao outro. A unção é transmissível. Igreja, entenda uma coisa, vem aqui, diaconisa Rosimar, abraça essa irmã aqui. Charamana show. Diaconisa, abraça essa irmã. Diaconisa, abraça essa irmã. Vem igreja, vem igreja, vem igreja, vem igreja, traga a tua unção pra cá pro altar, igreja. Traga a tua unção. Traga a tua unção pro altar. Porque aqui você vai dar e você vai receber. Aqui você vai dar e você vai ser cheio. Você vai sair daqui cheio. Porque muitas das vezes, irmão, é muito bom a gente vir para o culto e ouvir a palavra do Senhor. É bom a gente vir para o culto e a gente sair renovado. Mas tem muitos que saem vazios. E todos nós, diz a palavra do Senhor, que nós somos um só corpo, um só espírito. Se um dedinho ficar doente, um dedinho estiver doente, todo o corpo ficará enfermo. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Precisamos abraçar, precisamos ser cheios. Todos nós. Ser cheio do Espírito Santo. Abraça o irmão que está aí do seu lado. Se você não veio aqui, abraça o teu irmão que está aí do seu lado. Em nome de Jesus. Começa a tratar. Mexe com minha estrutura. Xará, coma na chara. Cheio, manachai.
Reco manás. Shei manachore manachai. Ah, shei manare manachai. Reco manachai. Shere manachai. Reco manachai. Aleluia. Shumnas. Shumnas. Shei, 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 shei. Glória, 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 aleluia. Faz um milagre em mim. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Abraça aqui, igreja. Abraça aqui essa família, esse povo que estão aqui. Ah, Deus. Deus Santo, Deus. Deus. Deus Santo. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, Jesus. Vai mudando a história, Jesus. Ah, Jesus. Opera, Jesus. Opera, Jesus. Meu Deus, tira toda a frustração, meu Senhor, da tua filha. Toda a frustração, meu Deus. Subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Tem milagre na casa hoje. Tem cura na casa hoje. Tem cura na casa. Tem milagre na casa. Com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.